Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, bem-vindos aqui à Bagunça. Meu nome é Felipe. No vídeo de hoje a gente vai continuar o capítulo 16 da Era dos Extremos, galera. O que acontece? Nesse vídeo aqui a gente vai ver que o fim da União Soviética e dos regimes comunistas do leste europeu rolou porque o sistema não aguentava mais a crise econômica, cara. Falta de liberdade também e as pressões internas acabaram avacalhando de vez o regime comunista da União Soviética. Na Polônia, o movimento Solidariedade, também a Igreja Católica e o nacionalismo, eles deram assim bastante força à proposição e mostraram que Moscou já não tinha mais força para poder intervir militarmente. Daí veio o Gorbachev, né, que ele entrou em cena com as reformas Perestroika e Glasnost, a gente vai ver um pouquinho sobre elas também, né, tentou mudar o socialismo por dentro, só que acabou enfraquecendo mais ainda o sistema, gente. Enquanto isso, a China e outros países comunistas acabaram segurando a onda, né, segurando o regime com bastante repressão e também adaptações, que foi uma parada muito importante, e evitou o colapso naquele momento. São os temas principais que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se você está caindo aqui de paraquedas, isso aqui é um resumo do livro Era dos Extremos, do Hobsbawm. Se tiver interesse nas outras obras, tem playlists aqui no canal, eu vou deixar espalhados aí pelo vídeo, card, em algum lugar, com os demais livros divididos por capítulos e partes. O resumo vai ficar na tela e eu vou trabalhar em cima desse conteúdo com vocês, beleza? Bom, como falei logo no iniciozinho, esse capítulo 16 ele tem coisa pra caramba. Pra vocês terem ideia, eu dividi o resumo desse capítulo em 3 vídeos, né? Teve o primeiro, o mais recente, o de agora, e depois vai ter um final. Deixa eu começar aqui, porque é coisa pra caramba, galera. Simbora. Bom, a política, sim, ela foi super importante pro fim do sistema soviético ali entre 1989 e 1991. Principalmente na Europa Oriental. Polônia foi um grande exemplo disso. Foi um lugar assim chave para a queda do regime comunista. Desde a Primavera de Praga, os governos controlados pela União Soviética, eles perderam força pra caramba, porque as pessoas elas não acreditavam mais nos seus governos, não acreditavam mais no sistema. E esses governos eles estavam assim no poder por causa de repressão e ameaça, né, a intervenção soviética. Só que a economia assim estava tão ruim que não dava mais para poder manter esse modelo repressivo, cara. Na Polônia, o sentimento assim anti-russo, o apoio da Igreja Católica e a união dos trabalhadores em movimentos como greves, né, e tudo mais, ajudaram muito a poder criar uma oposição muito forte. Em 1980 nasceu o movimento Solidariedade, né, que ele foi assim essencial para poder desafiar o regime comunista e com o tempo levar o regime comunista à queda. Então, dá uma olhada mais a fundo nesse regime Solidariedade aí. Dá uma olhada mais a fundo nesse regime Solidariedade aí, que ele é muito importante, é fundamental. Esse movimento, galera, ele foi bastante importante porque ele mostrou que o regime comunista estava enfraquecido, né? Só que ele não conseguiu derrubar o governo diretamente. Para tentar evitar problemas, o governo polonês ele colocou o país sob lei marcial em 1981, com medo de uma possível intervenção militar da União Soviética. Só que assim, à medida que as reformas elas foram avançando e a oposição se tornava também cada vez mais forte, ficou bastante claro que o regime, sim, precisava mudar e abandonar o sistema de partido único, caso não houvesse nenhuma ajuda externa. Outros países comunistas estavam observando o que estava acontecendo na Polônia e eles perceberam que a União Soviética não estava, assim, mais disposta a intervir de maneira militar. E isso também ajudou a acelerar as mudanças políticas naquela região. E em 1985, o Mikhail Gorbachev ele chegou ao poder na União Soviética. E assim, a ascensão dele não foi uma parada por acaso, né? Ele entrou assim para poder liderar em um movimento que o país estava passando por um período de estagnação política e também de estagnação econômica, ou seja, nada estava mudando, gente. A elite soviética, formada por intelectuais, técnicos e também os administradores, estava bastante insatisfeita com a falta de progresso, né, do regime. O Gorbachev, gente, ele era uma pessoa mais jovem dentro do Partido Comunista e trouxe uma proposta de mudanças, né? Começando com a ideia de maior transparência, deixar as coisas mais transparentes, que ele chamou de glasnost, pessoal, que significa abertura.
E isso foi uma resposta direta ao descontentamento que estava crescendo, né? Só que ao contrário dos países da Europa Oriental, onde o descontentamento era uma parada assim mais visível, os soviéticos, no modo geral, eles ainda aceitavam o regime porque eles não conheciam outra realidade, né? E isso dificultava a ideia de movimentos separatistas até ali a década de 1980, pessoal. O regime soviético, com o tempo, ele foi se ajustando de tal forma que as pessoas elas começaram a se adaptar a ele e criar uma nova identidade. O dissidente Zinoviev, tá escrito aí no resumo o nome desse cara, acho que a pronúncia é essa. Ele criticava bastante o regime, né? E percebeu esse lance, que a galera tava olhando e mudando a sua concepção de realidade, né? Daí veio o novo homem soviético, né? Com aspas, né? E o que? Ele se sentia bem dentro do sistema, né? Dava para eles uma sensação de segurança social, de igualdade. E para muitas pessoas, a época do Brezhnev, né, que foi um líder da União Soviética ali, entre 1964 e 1982, ela foi vista como uma melhoria em relação ao que aconteceu antes. Apesar disso, gente, o regime, sim, ele tinha uma grande divisão entre os que estavam no poder e os que eram controlados pelo poder. Essa divisão, assim, ela estava tão enraizada na sociedade que era muito difícil mudar as coisas de uma forma mais direta, mais abrupta. Os reformadores radicais da União Soviética, eles assim enfrentaram resistência tanto dentro do governo quanto da própria população. Ninguém estava do lado deles. Isso porque as pessoas assim já estavam acostumadas com o sistema, né? Mesmo que ele não fosse perfeito. A sociedade soviética, gente, ao contrário assim, de ser uma sociedade cheia de protestos, né? Ela era mais estável, principalmente porque tinha muita censura e muita desinformação sobre o que acontecia dentro do país. Por isso, as repressões, né, por mudanças vinham mais de cima, vinham dos líderes, né, do que da massa, das pessoas comuns. Um exemplo disso foi quando o Gorbachev ele chegou no poder em 85, que falei agora há pouco, né, em um momento em que o país ele estava passando por muita corrupção, gente, e a economia estava arrebentada. Quando ele chegou no poder, ele queria melhorar a economia da União Soviética, né, e acabar com a dita Segunda Guerra Fria, ou seja, diminuir a tensão dos Estados Unidos. Isso fez com que ele fosse assim bem visto aqui no Ocidente. Só que dentro da União Soviética ele não conseguiu agradar a maioria das pessoas, né? Isso contribuiu para a queda dele em 1991. Ele tentava fazer as reformas econômicas para poder deixar a economia soviética mais eficiente e também mais flexível, né? Só que ele encontrava muitos obstáculos, né? Mesmo que algumas pessoas pensassem em abandonar o socialismo, isso era uma parada que não podia ser feito assim facilmente, né? Porque era politicamente impensável se abandonar o socialismo na União Soviética. Nos anos 80, o Gorbachev ele tentou dar um jeito no socialismo soviético com duas ideias principais. Gente, falei lá no comecinho. A perestroika, que era assim, tipo uma reforma para poder mudar a economia e a política, e a glasnost, que era uma abertura para mais transparência e liberdade de expressão. A ideia, assim, era muito boa no papel, só que na prática não funcionou, deu ruim. O problema, assim, é que o sistema soviético dependia de uma estrutura bastante rígida no comando. Foi o que eu falei, a galera já estava acostumada com o sistema, com essa rigidez. Meio que, assim, um esquema todo centralizado que vinha desde a época do Stalin para a coisa poder funcionar. Só que, assim, essa mesma estrutura era o que travava as mudanças que o Gorbachev queria fazer, né? Acabou entrando nesse grande impasse. Quando ele trouxe a glasnost para poder assim, envolver o povo, tentar diminuir a resistência dentro do próprio governo, ele acabou expondo as falhas do sistema e, consequentemente, enfraquecendo o que ainda mantinha a União Soviética de pé, né? Ele deu um tiro no próprio pé. Isso acabou criando um caos, gente. De um lado, promessa de democratização, do outro, uma economia que não conseguia, assim,
se transformar rápido o suficiente para poder se manter, né? Qual foi o resultado? Mais estabilidade e um caminho assim direto para um colapso da União Soviética. A Glasnost, né, tinha um plano assim mais claro do que a perestroika. Ela queria criar um governo mais democrático, né, com separação entre o Partido Comunista e o governo, né, além de dar mais poder aos soviéticos, né, os chamados conselhos locais, para representar o povo. Já a perestroika queria reformar basicamente a economia. Eles até assim tentaram algumas coisas, como permitir pequenas empresas privadas e fechar empresas estatais que davam prejuízo. Só que foi muito pouco, cara. Não deu para resolver o problema, não rolou. Enquanto a Glasnost mudou o jeito de se fazer política, a perestroika não conseguiu dar rumo novo para economia, né? E tudo continuou travado. Isso assim só piorou o descontentamento do povo, né? Que já estava cansado de lidar com a escassez, com dificuldade no dia a dia, não estava acostumado com mudança, não estava disposto a abraçar a mudança. O sistema político tentou evoluir, só que a economia ficou para trás, não deu. Os reformadores da União Soviética, eles queriam mudar a economia e se inspirar em exemplos como a NEP, dos anos de 1920, né? Ou a abertura do mercado da China depois do Mao. Só que no contexto da União Soviética era uma parada muito diferente. O país assim já era super industrializado, também urbanizado, com a economia girando em torno do governo, né, principal cliente da própria economia. O problema foi que eles assim não tinham um plano eficiente para poder sair desse modelo centralizado e criar uma economia de mercado que funcionasse mais abertamente. Enquanto isso, né, as ideias radicais de mercados que eram vindas do Ocidente também acabaram ajudando, porque sim, eram totalmente fora da realidade soviética. No fim das contas, as reformas do Gorbachev acabaram piorando toda a situação. Não tinha uma estratégia bem amarrada para poder coordenar essas mudanças políticas e também essas mudanças econômicas. E a União Soviética simplesmente não tinha estrutura para poder segurar a onda dessas transformações. Gente, isso levou ao colapso do país. Não rolou. E as reformas soviéticas e chinesas, elas seguiram caminhos bem diferentes, né? Isso não tem assim só a ver com o momento em que elas aconteceram ou com o fato de que a China ter mantido mais um controle centralizado. Na União Soviética, né, as mudanças, mais uma vez, guarda isso, a perestroika e a glasnost. Importante guardar. Elas quebraram o sistema político e também econômico que já rolava. Só que elas não criaram nada no lugar que funcionasse. E isso levou, gente, ao colapso econômico, né? Piorou a vida das pessoas, deixou o governo sem controle central efetivo nenhum a partir de 1989. A União Soviética, gente, virou assim uma grande bagunça política, com cada região meio que fazendo o que dava na telha, o que queria. Em vez assim, de ter um governo central forte, né, que segurava as coisas, eram redes informais de trocas de favores e, cara, consequentemente, muita corrupção, gente. E isso foi muito importante, né? Um dos fatores que levou, de fato, o final da União Soviética. Teve descentralização, rede paralela de corrupção, de troca de favor, já era. Quebrou. Durante o governo do Brezhnev, a União Soviética ela foi se descentralizando. Isso significa que as regiões elas começaram a ter mais poder, começaram a ter mais independência e criando suas próprias lideranças e redes, gente, para poder garantir que a economia desses locais funcionasse, já que a burocracia central, ou seja, o governo central do partido, era visto como totalmente corrupto, como totalmente ineficiente. Essa insatisfação com o governo central fez com que o Gorbachev, mais tarde, ele tentasse fazer novas reformas com apoio dos setores como o setor industrial e também o setor militar, né, que queriam se modernizar, queriam mudar também a economia. Só que o problema foi que, como o partido era o principal responsável pelo controle do sistema, gente, quando ele perdeu o poder, não teve outra estrutura para poder substituir, entendeu? Não teve nada eficiente para poder substituir. E isso acabou gerando
O que eu falei ainda há pouco, um caos econômico, cara, um caos político, a corrupção comendo solta. Muito importante agora, gente, a desintegração da União Soviética, ela aconteceu porque as tensões entre as diferentes repúblicas, né, as regiões mais autônomas, que o sistema federal da União Soviética tinha criado, começou a aumentar. Né? A independência dessa galera, a autonomia dessa galera começou a aumentar. Vamos focar no que a gente falou o tempo inteiro. O poder é centralizado, descentralizou, deu merda. A partir de 1988, gente, surgiram movimentos nacionalistas em lugares como as repúblicas bálticas e também outras regiões querendo mais independência. Esse processo ele ainda foi mais complicado pela briga interna pelo poder entre o Gorbachev, que era o líder da União Soviética, e outro nome que você já deve ter ouvido falar, o Boris Yeltsin, que queria se destacar na cena. Esses caras começaram a brigar pelo poder em meio a esse cenário. O colapso da União Soviética ele foi assim um grande, como pode ser comparado, um navio sem controle, gente, indo em direção a um iceberg. E simplesmente bateu e Titanic se afundou, né? A combinação de regiões querendo se separar, uma economia que estava em colapso e a falta de uma liderança que era forte, gente. Isso tudo simplesmente acelerou a 300 por hora o fim do regime soviético. Guarda essas informações que são bastante importantes, são fundamentais e vive caindo, né, em questão de contemporânea. O que é que levou ao colapso da União Soviética? Vamos repetir. Combinação de regiões querendo se separar, economia em colapso, falta de uma liderança centralizada e excesso de corrupção. Guardou? Vamos seguir. Na Rússia, durante o final da União Soviética, acabaram surgindo líderes mais radicais que começaram a desafiar o sistema tradicional do Partido Comunista. E o cara que eu acabei de falar agora há pouco, Boris Yeltsin, foi um dos principais nomes nessa mudança. Ele usou o nacionalismo russo para poder ganhar apoio e fortalecer o poder dele, né? Defendendo a ideia de que a Rússia deveria se tornar um país independente, né? Se separando da União Soviética. E essa ideia, gente, ajudou a enfraquecer a própria União Soviética e eventualmente levou à dissolução dela em 91. Além disso, a crise econômica ela piorou bastante a situação e as regiões elas começaram a se distanciar ainda mais do governo central, com algumas até trocando bens diretamente entre si, como uma forma assim, de tentarem sobreviver sozinhas. Lembra que eu falei que tinha uma rede paralela de informações e rolava um mercado ali entre essas regiões, tudo com a finalidade de tentar sobreviver em meio ao caos. Né? O fim do comunismo soviético, gente, nos anos finais da década de 80, levou também à queda dos regimes comunistas na Europa Oriental. E isso aconteceu assim, de uma forma tranquila na maioria dos países, ó, como por exemplo na Polônia, na Tchecoslováquia, também na Alemanha Oriental. Só que na Romênia o pau quebrou. Teve violência. Né? Esses países assim abandonaram o comunismo e passaram a adotar outros sistemas políticos, outros sistemas econômicos também. Porém, na Iugoslávia, gente, a situação assim, ela foi mais complicada. Né? Teve bastante conflitos violentos que acabaram levando ao colapso da Iugoslávia. Esses eventos, gente, chamaram a atenção do mundo todo, né? E mostrou que o modelo soviético estava falhando e também gerou discussões sobre as mudanças políticas e também econômicas nos outros lugares, como por exemplo na China, né, onde também teve muita pressão por reformas. Na China, gente, o governo reagiu de maneira bem diferente quando a pressão por mais liberdade e democracia aumentou. Em 89, depois dos grandes protestos na Praça Tiananmen, falei sobre ela no vídeo passado, o governo decidiu reprimir os manifestantes com muita violência, basicamente na base da bala, colocando assim a estabilidade política em primeiro lugar. E isso ajudou o Partido Comunista a manter o seu poder e seguir com as reformas econômicas que já estavam em vigor. Só que também causou uma crise de confiança, principalmente entre os jovens, né, que começaram a questionar o regime, se aquela parada era correta, era o certo a se fazer. Enquanto o comunismo
comunismo desmoronava na União Soviética e também na Europa, na China, Coreia do Norte, Vietnã e também Cuba, né? Esses países eles conseguiram se manter no poder com o regime, né? Mudando algumas coisas para poder evitar crises, né? Que aconteceram com o resto dos países que tinham regimes socialistas, comunistas no mundo. E assim, pessoal, a gente termina a segunda parte do capítulo 16 da Era dos Extremos. Se você sobreviveu até aqui, curtiu o conteúdo, deixa aquele joinha, passa para frente para a galera que está estudando ou querendo estudar. Se eu deixei passar alguma coisa, vamos lembrar que isso aqui é um resumo. Você leu o livro? Pô, comenta aí, cara, é muito importante. Que aí, o que acontece? O que eu deixei passar, tu comenta e, pô, já fica ali o conhecimento mais completinho. Tem alguma leitura complementar? Joga aí também que, pô, eu dou uma lida, faço um resumão aí, a gente troca uma ideia, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todo mundo, bons estudos. Próximo vídeo a gente fecha o capítulo 16. Fui!